Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer um pouco aqui de mais conteúdo sobre testes, né? E dessa vez, né, a gente vai continuar a aprender um pouco mais aqui sobre como testar hooks, né, no React. Que eu vejo que é um assunto aí que muita gente tem dúvida, muita gente fica um pouco receosa de testar hooks, né, de ficar criando hooks customizados, porque, como é que eu vou testar depois e tal? É, Cara, a coisa mais simples que tem aqui no React é a parte de teste de hooks, tá? Então já vou tentar desmistificar isso desde o início. Não tem muita complexidade em testar hooks. Na verdade fica muito mais simples, né? Porque uma vez que você tem toda a lógica, né, do componente ali da página dentro do próprio componente, aí fica complexo de você conseguir testar isso, né? Quando que a função vai ser chamada e tudo mais. Agora, quando você separa isso em hook, você consegue testar, né, bem melhor e de forma isolada, né? Porque nos hooks você testa a lógica do componente e no componente em si você testa se o visual está de acordo com o que você está esperando, né? Quando você clica um botão ele abre um modal ou algo assim, né? Agora a parte de lógica fica toda centralizada nos hooks e os testes também, né? Então você consegue testar a parte de lógica separada da parte de UI. Bom, pra gente começar aqui, eu vou criar um. A gente, né, vai criar um hook de autenticação, que é um hook que você vai ter em praticamente toda a aplicação que tenha, né, autenticação e que necessite de login, essas coisas, né? E a gente vai criar pela primeira vez aqui no canal usando o TDD, tá? Para quem não sabe, o TDD a gente cria os testes primeiro e depois cria a funcionalidade, beleza? Então bora lá. Eu vou aqui na minha pasta components, hooks. Vou criar um hook aqui, vai chamar use. Eu vou seguir esse padrão aqui, né? Ignora os outros aqui que são outros hooks aí que a gente tava testando aqui, que já tem vídeo no canal inclusive. Eu vou criar assim mesmo, né? Aí eu vou criar um use auth expect teste x. Beleza? Então eu vou criar o teste primeiro. Então describe use auth. O segundo parâmetro aqui é uma função, né? E aqui eu vou ter meus casos de uso, né? Os casos de teste. Então basicamente eu vou fazer isso daqui, vou chamar a função renderHook, que vem aqui, ó, da função testingLibrary barra React Hooks. Beleza? E aqui eu vou precisar importar, né, meu useAuth. Só que ele ainda não existe, né? E aqui ele vai me retornar algumas funções aqui, no caso aqui a gente vai usar o result nesse primeiro momento, e depois a gente vai utilizar os outros, as outras funcionalidades ali que o renderHook aqui retorna pra gente, né? Aqui já tá dando erro, né? Então eu vou ter que criar esse carinha lá primeiro. useAuth.sx. Então basicamente ele vai ser uma função. Que me retorna alguns parâmetros aqui, né? Beleza, eu vou deixar ele até aqui do lado, fica mais simples. Aqui eu vou importar ele agora, né? Show. Should return default values. Beleza, vamos deixar rodando aqui nosso teste, que aí a gente já consegue ver essas, o que tá acontecendo aqui, né? Ele disse que passou, né? Mas assim, né? Não estamos testando nada, né? Não tem nada de teste aqui, né? Não tem nenhum expect nem nada. Bom, o que a gente pode fazer aqui é ver o que o result ele retorna pra gente, né? Ele retorna, na verdade, três itens aqui, né? All, current e error, né? Vou dar um console no current pra gente ver o que acontece. Então ele já tá retornando ali, ó, um objeto vazio que, olha, nada mais é do que o retorno ali do meu auth, beleza?
Então aqui no auth, né, a gente precisa primeiramente, eu quero testar aqui, acho que eu vou colocar aqui primeiro, vai. Vamos definir, né, o que o nosso auth ele precisa, né? Tem alguns pontos ali que são, vou deixar anotado aqui em cima para a gente ter mais noção, né? Então eu vou precisar de uma função logout, que ela não retorna nada, né, e também não recebe nada de parâmetro. Vou precisar de uma função login, ela vai precisar de um login e um password, né? Os dois vão ser um string, certo? E ela vai ter um return, ela vai retornar ela vai retornar void, né? Ela retorna void e aí ela pode dar erro também, né? Então pode ter um erro aqui, caso de insucesso, né? E o meu hook em si, né? Isso aqui é o retorno da função login. A função logout não vai retornar nada e também não recebe nada de parâmetro, né? E o return mesmo do meu hook, né? Ele vai ser o usuário, se ele está autenticado, authenticated, se ele não, aí é a função login e a função logout, certo? Beleza, meu hook ele precisa ter essas informações aqui, né? Então, a gente pode começar a testar aqui, mas, né, como vai quebrar, que a gente não tem essas informações lá ainda. Mas bora fazer aqui, vai. Vou dar um expand aqui, current. Aliás, isut.current. Ponto, ele não está me retornando nada, né? Então, primeiro eu quero retornar o usuário aqui. Eu quero que inicialmente ele seja nulo, tá? Porque inicialmente não vai ter, ele não vai estar autenticado, vai estar nada, então eu quero que ele seja nulo. Que mais? Eu quero que o isAuthenticated seja é bom, né? Seja falso, então ele não vai estar autenticado. E quero que as minhas funções aqui, né? Eu quero que tenha a login e a logout. Aí aqui eu posso fazer o seguinte, colocar um type of aqui que elas são do tipo function. Vai dar erro, né? Vai quebrar tudo aqui, né? Então, tá recebendo é nada, não é undefined, né? Aliás, não é nulo, né? Tudo undefined, porque a gente não tem nada aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, então. A gente pode vir aqui, ó, retornar o user. Ainda não existe, tá? O isAuthenticated. Authenticated, o login e o logout. Beleza? Então ele já tem ali, né? Então ele já entendeu. Só que aqui a gente não existe, né? Vai continuar não passando, né? Que a referência aqui ela não existe. Beleza. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Primeiramente, né? A gente vai precisar de um estado aqui, user e set user. E aqui vai ser do use, a gente vai importar o use state aqui, né? Vou colocar aqui inicialmente ele é nulo. Beleza? E aqui a gente vai ter duas funções, né? A login e a logout. A logout ela não vai me retornar nada, então eu vou dar um return aqui direto. Já tá aqui. E a login ela recebe dois parâmetros, né? Login e password. E me retorna alguma coisa aqui. Beleza. E tem o isAuthenticated agora. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um outro estado. E colocar aqui isAuthenticated. E set isAuthenticated. Beleza. Perceba que meu teste já está passando. Então, né, o retorno da função do hook ali por default já está acontecendo. Então a gente pode até testar aqui se não é um falso negativo, né? Beleza, não é. Então de fato aqui ele está retornando o usuário. Inicialmente ele não está autenticado. Tem as duas funções aqui que são, né, de fato funções. Beleza, então a gente está fazendo nada aqui, né? Só retornou mesmo o default values aqui.
e nosso primeiro teste já está passando. Aqui eu já vou dar uma dica aqui para vocês, porque, por exemplo, no login aqui, vamos supor que a gente faça lá a chamada para API, né? Com, sei lá, vai um access.post, né? Passando aqui, tá, o seu endereço aqui e passando aqui o login e o password, né? Não precisa assim, né? Beleza. O que acontece aqui nesse caso? E aqui, né, se tivesse, aí a gente colocaria isso aqui dentro do try-catch e tudo mais. Então teria um try aqui e um catch. E o access aqui ponto .post estaria dentro do try. E aí, né, se desse algum erro, cairia no catch. E se desse tudo certo, a gente pegaria, setaria que isso aqui vai retornar um response, né, response.data. A gente pegaria esse response, que seriam os dados ali do usuário autenticado, né, dependendo da forma que sua API, né, o seu back-end aí, ele está implementado. Então ele vai retornar os dados do usuário logado. E aí a gente salvaria, né, esses dados aí aqui no estado de user e atualizaria aqui, né, o isAuthenticated para true, certo? Só que perceba que para quem já tem um pouquinho de experiência com React ali, ou, né, para você que viu os vídeos anteriores aí, onde a gente fala bastante sobre o Hookflow, né, o React Hookflow, que é o fluxo de funcionamento dos hooks, né? Você sabe que esse hook aqui, aliás, esse hook não. Esse estado aqui, ele é completamente desnecessário, né? A gente não precisa desse cara aqui. Como que a gente faria? Eu criaria uma variável isAuthenticated. Authenticated. E ela seria o seguinte, né? Se o meu usuário ele tiver logado, então imagina o seguinte, imagina o fluxo aqui. A gente vai fazer um try-catch aqui com um post lá para nossa API, né? Para fazer o login. Se der tudo certo, a gente vai setar, né? Vai usar esse set user aqui, depois da requisição, né? Com response.data e setar o nosso usuário aqui, nosso estado de usuário, com essas informações do usuário logado, beleza? Na medida que atualizar, né? Que você utilizar esse set user aqui, ele vai causar uma renderização aqui, uma re-renderização aqui, né, no hook. E isso vai fazer com que, quando ele tiver autenticado e ele renderizar, na próxima vez, esse carinha aqui, ele vai fazer uma validação aqui. Nesse aqui é como se a gente estivesse utilizando o boolean. É a mesma coisa, tá? É só uma sintaxe mais enxuta. A gente está transformando aqui, se tiver alguma coisa, né, aqui ele vai ser true, certo? E aí, né, já tem o funcionamento que a gente está esperando. Pode até reparar que ele já é um booleano aqui, né? Então, inicialmente ele já é falso, ele já está declarando como falso porque ele, né, o meu set user aqui, ele é nulo, certo? E aí, nulo transformado para booleano, ele é falso. Beleza? Então, assim já continua funcionando, né? O meu teste continua passando ali. Então, a gente já tem o teste do default values aqui, né? Então, o que a gente precisa fazer agora? Vamos fazer o seguinte. Vamos criar um outro caso de uso aqui. Eu vou minimizar aqui por enquanto o terminal. Vou fazer um outro caso de uso aqui, ó. Should is authenticated to be false and user to be null and logout for chamado. Was called. Beleza? Então, ó, a minha variável aqui de isAuthenticated e user, né, tem que ser falso e tem que ser nulo, respectivamente, quando a gente fizer a função de logout, certo? Porque a função logout é justamente isso, né? Remover o usuário que está logado e redirecionar ele, por exemplo, a página de login, alguma coisa assim, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Mesma coisa da parte anterior ali. Render hook. Exatamente isso aqui. Aquele eu vou pegar o result.
certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, result.current.logout. Então eu vou executar a função de logout, certo? E daí eu espero que o result seja falso, que o authenticate seja falso e vou fazer o do usuário primeiro aqui, o user ele seja nulo, beleza? Olha o que vai acontecer agora. Eu espero que ele vai dar um warningzinho aqui. Aí não deu um warning. É porque não tá tendo nenhum set state aqui, né? Então, por exemplo, se eu colocar um... Ele não tem return aqui, né? Se eu colocar um set state... Não, aqui não. Deixar a função de login por enquanto assim. Aqui ele vai dar um warning ali agora no teste, né? É o que eu espero, pelo menos. Se der um set user aqui dentro, passando nulo, né? Então, aqui a gente vai ter toda a lógica, né? Então, aqui, por exemplo, você vai remover os cookies, remover os dados do local storage e, né, atualizar aqui o set user para nulo. Na hora que você atualizar, ele vai re-renderizar isso daqui. O authenticate vai ser falso, né, porque o usuário agora é nulo. E aqui geralmente você faria também o redirect, né? Jogaria ele, por exemplo, para a página de login novamente. Aqui agora vai dar um warning aqui para mim, ó. Bom, esperei que fosse dar um warning. Por quê? Porque a gente está alterando um estado aqui. Toda vez que a gente altera um estado, é bom a gente utilizar o act. Tá, tipo, o act vem de dentro do React Hooks aqui mesmo. Beleza, continua funcionando. É só uma observação, tá? Como não deu erro aqui, mas é legal a gente saber disso. Toda vez que você for interagir, né, com algum método, alguma função que tem dentro do hook, dessa forma aqui, por exemplo, né, executando a função logout, é interessante você fazer um wrapper aqui com esse act, né, que vem de dentro aqui do React Hooks, beleza? Bom, nosso segundo teste está passando. Eu quero até ver a parte de cobertura aqui, para ver como é que tá. Ó, ele tá falando que tá 87,5%, 66,67% das branches aqui estão cobertas e tá faltando a linha 12. O que tem na linha 12? A linha 12 a gente tem um return aqui, né? Essa função de login ela não vai ter nenhum return, né? Geralmente ela não vai ter nenhum return. O que a gente pode fazer aqui agora é fazer o oposto, né? A gente verificou aqui o login, aliás, o logout, então vamos testar agora o login, né? Que o login não tem teste nenhum para ele. Então eu espero que o isAuthenticated seja true e o user contains complete infos quando a função login for chamada corretamente, né? Não sei se o inglês aqui tá certo, mas basicamente é o seguinte, eu quero, né, checar que o meu isAuthenticated vai ser true e o usuário ele vai retornar, né, um objeto ali, né, com as informações do usuário, beleza? Aqui agora é a login. A login ela espera alguns parâmetros, né? Então preciso passar login. Tipo um e-mail, @email.com, password. Beleza? E agora eu espero que ele seja um objeto, né? Que vai ter, por exemplo, name. Quero que retorne Joe. Permissions. Quero que retorne um array de permissões, por exemplo. Isadmin, por exemplo. Se ele é true, sei lá. Aqui você pode ter várias informações aqui, né? De permissions, de roles, se ele é administrador ou não, né? E várias outras informações. O token, né? Pode retornar o token aqui também. Então, vou tornar uma string qualquer aqui. Aqui eu vou colocar, por exemplo, all, sei lá. Tá? Eu quero que ele seja feito o login corretamente. Eu quero que ele me retorne isso daqui, né? O usuário tenha esse formato, né? Esse objeto. E quero que o authenticate seja true, né? Aqui ele vai quebrar, né? Beleza, lá porque ele recebeu nulo. A gente tá fazendo uma alteração nenhuma aqui no login. Beleza, era de se esperar mesmo.
né? E agora a gente pode fazer o seguinte, vamos refatorar isso daqui, né, para fazer o teste passar agora. Então, basicamente, eu quero que aconteça o seguinte. Eu quero que o setUser ele receba aquele objeto ali, né? Eu vou fazer assim, eu vou simular aqui como se fosse um response. Um user, vai? Não. Response. Ele vai ser um objeto que vai ter, por exemplo, aquele formato ali. Vai ter name. John. Eu vou copiar daqui. Aqui é exatamente isso aqui que eu pretendo, né? E aqui no user eu vou passar esse response. Aqui ele vai dar erro, porque ele já estava esperando um nulo, né? E aí eu estou passando objeto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tipagem aqui. Que eu vou ter um name, que é um string. Eu vou ter um permission, que é um array de string. Vou ter um isAdmin, que é boolean. E vou ter um token, que é um string. Então ele vai poder ser ou user ou nulo. Beleza? Aqui ele vai parar de me dar erro. Tá. Aqui tem que ser um match. Esse cara. Beleza. Então, o objeto aqui ele tem que bater, né? Ele tem que ser igual, né? Esse com essas informações, com essas propriedades aqui. Beleza? Então, a gente conseguiu fazer o nosso teste passar. Então aqui, né? Lembrando que a gente seria basicamente, a gente colocaria isso aqui tudo em volta de um try catch. Faria a nossa requisição HTTP. Né? Essa requisição vai retornar um response ali. A gente pega o response.data, né? E salva isso no estado, né? E que também você salvaria essas informações aqui nos cookies, no local storage, né, por exemplo. E aí no logout, né, é sempre importante lembrar de você remover esses dados aí, os mesmos que foram salvos no login, você remove no logout, né, e seta o usuário para nulo. Porque aí automaticamente o isAuthenticated vai ser falso e o seu user ali, né, vai ser nulo, né. Então é importante isso. O token também é importante a gente salvar, geralmente salvar nos cookies, né, é mais seguro, né, e porque para toda requisição que precisa do usuário estar autenticado, você vai precisar desse carinha, né? Então é importante você salvar ele em algum lugar para você ter fácil acesso a ele. E o melhor lugar para isso é os cookies, né? E o restante aqui pode ser salvo no local storage mesmo. Beleza, olha que massa. Então a nossa cobertura de teste aqui do useAuth. Ixi, agora que eu tô ouvindo, o nome tá errado aqui. Não, é o arquivo que tá escrito errado. Ixi, Maria. Beleza. Então aqui o nosso hook, né, ele está completamente testado e coberto. Aqui, provavelmente quando você fizer essa chamada aqui, aqui a gente pode tipar também, né? Fazer um login params props. Login é um string e password também é um string. Beleza, nosso teste continua passando. Aqui, como eu estava dizendo, é o seguinte. Aqui, provavelmente, quando você fizer esse try catch aqui com um push, o teste provavelmente ele vai quebrar, porque ele vai precisar que você moque, né? O Axis, né? Que está fazendo requisição aqui, está utilizando o Axis e aqui a gente não tem Axis em lugar nenhum. Então aqui, provavelmente, aqui no início aqui você vai precisar mocar esse Axis, né? É bem fácil, né? Tem bastante artigos aí no Stack Overflow, explicando como é que você pode fazer isso aqui no React, né? Mas se você tiver dificuldade, né, pode deixar nos comentários aí que até a gente pode trazer um vídeo aí explicando mais sobre essa questão de mocks e mocks de requisição também, né, HTTP aqui, para a gente conseguir testar alguns cenários, por exemplo, e se der erro, né, e se as credenciais aqui elas não forem as corretas, né, como é que você testaria, né? Aí você teria que mocar a requisição e o retorno desse mock você pode ser um de sucesso, né? Uma promise que foi aceita lá de sucesso,
ou que foi rejeitada, né? Uma promise que falhou. E aí, à medida dessas duas, com base nesses dois retornos diferentes, você pode testar, né, cenários diferentes, né? Porque não só porque aliás, não quer dizer que se o usuário ele informar aqui, pode ser que o seu API está fora do ar, né? Sei lá, alguma coisa aconteceu, ele retornou 500, por exemplo, e o login e o password está correto. Então a gente pode testar esse cenário também. É importante a gente testar o cenário de erro também, não só os de sucesso, né? Ou, por exemplo, né, se ele informou um login incorreto ou um password incorreto, como é que a sua API ela vai retornar, né? Então é interessante você saber como que ela retorna para poder testar esses casos de uso aqui nos testes também, beleza? Nesse nosso caso aqui, como a gente não tem nenhuma API aqui rodando, e aí ficou um pouco mais complicado, né, da gente... a gente poderia mocar aqui, né, cara, criar uma promise aqui mocada mesmo para poder testar isso daqui, mas pode deixar nos comentários, né, se vocês querem pode até ser uma parte 2 desse vídeo aqui, né, sobre testes aqui com esse hook de useAuth. E galera, por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, né, não esqueça de compartilhar, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário aí também, né, de feedback, o que você achou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, beleza? E é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.